Bom dia, pessoal. Estamos gravando aqui para vocês a aula da semana 3 do nosso recesso aí, devido ao coronavírus, né? Estou gravando uma aulinha para vocês hoje de mecânica dos materiais. Então, a ideia aqui é a gente avançar no nosso conteúdo. Na semana passada, a gente trabalhou um pouquinho de atrito, eu passei alguns exercícios de atrito para vocês. E nessa semana, a gente vai trabalhar o conceito de múltiplos corpos interligados. Então, até agora, a gente estava fazendo análise estática de um corpo só, sozinho. Lá no finalzinho das atividades da última, relativas à última semana, eu já passei para vocês um pouco de corpos interligados, sem você perceber. Então, tem lá um sisteminha com duas cunhas e você vai ter que fazer o DCL de ambas as cunhas para conseguir resolver. Então, a gente já está meio que entrando em corpos interligados. E corpos interligados, eles servem para duas coisas aqui em estática. Ou eles servem para você fazer uma máquina ou um mecanismo, né? Então, você tem mecanismos de amplificação de força e tudo mais. Ou a gente vai fazer análise de estruturas, tá certo? Então, são vários corpos interligados. A hora que eu interligo esses corpos, eu tenho o conceito de estrutura. A parte de estruturas a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente entrar no assunto de treliça. E então hoje a gente vai analisar corpos interligados e vamos dar uma olhada em máquinas, tá certo? E para isso, como a teoria aqui da estática não é tão vasta, eu separei dois exercícios. Eu acho que essa parte é melhor de ensinar já passando exercícios para vocês. Então eu vou passar dois exercícios aqui e peço para que vocês fiquem atentos, porque segunda-feira eu vou postar lá no AVA as atividades para você fazer, e aí a data de entrega é até domingo, né? O prazo de entrega é até domingo, mas como deu aquela confusãozinha lá por causa dos horários, eu vou deixar um prazo até alguma hora de segunda, mas tenha em mente que até a meia-noite de domingo é para você ter feito essa atividade. Não esse domingo agora, o próximo domingo, tá? Não, hoje é dia... Eu tô gravando no dia 4, que é o sábado, não domingo dia 5, mas sim domingo dia 12, tá bom? Então vamos lá para o nosso exercício. Eu vou precisar aqui trocar a cena e a gente vai para este programa. Então, olha, a primeira máquina que a gente vai trabalhar aqui é esse alicate, tá certo? Então, o alicate, todo mundo já usou um alicate e você sabe que o alicate ele serve para amplificar a quantidade de força que a sua mão consegue fazer. E aqui, esse alicate ele está segurando um cilindro, esse cilindrinho está aqui. E eu tenho as dimensões do alicate aqui. O alicate tem duas partes móveis, né? Essa parte aqui, esse cabo que vai até esse bico, e este outro cabo que está aqui, que vai até esse bico daqui. Eles são pinados entre si no ponto A, e o exercício pede duas coisas. Primeiro, ele pede para você calcular a força F sobre o cilindro, na letra A, e na letra B, para a gente calcular as reações aqui no ponto A, que é onde ele está pivotado. Tá? Então, para fazer isso, a gente precisa separar todos esses corpos. A gente tem três corpos aqui. A gente tem o cilindro, um corpo que é uma parte do alicate e outro corpo que é outra parte do alicate. A gente tem que separar esses corpos e fazer o DCL. Então eu deixei já as figuras separadas aqui pra gente, e aí a gente vai fazer os DCLs. Por que os DCLs? Porque agora a gente tem mais de um corpo e a gente precisa fazer um DCL por corpo. São três corpos, então a gente tem três DCLs, tá? Bom, eu posso imaginar que esses dois bicos aqui estão aplicando uma determinada força sobre esse corpo aqui, ó. E o que a gente sabe? A gente sabe que esse corpo está em equilíbrio. A gente pode imaginar que as forças de contato são verticais, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Vamos colocar em verde as forcinhas. Eu tenho uma força de contato aqui na vertical, do bico do alicate superior empurrando o cilindro para baixo. E eu tenho uma força aqui também vertical, de baixo para cima.
A gente podia até imaginar que essas duas forças são diferentes. Podia chamar de F1 e F2 aqui. Mas se você fizer o equilíbrio das forças na vertical, você vai ver que essas forças têm que ser iguais. Porque senão o cilindro não estaria em equilíbrio, ele estaria se movimentando. Tá? Então, por causa disso, eu vou chamar as duas forças aqui de F. Tá? A somatória das forças da vertical vai dar 0 e o meu cilindro está em equilíbrio. Agora, eu tenho que usar as leis de Newton lá para continuar montando o meu DCL. Por quê? Essa força F aqui de cima, ela é uma força de contato, certo? Do bico com o cilindro. Se ela é uma força de contato, a gente sabe que ela é uma força que tem ação e reação. E a reação da força, vocês lembram bem, ela tem mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, se o alicate está empurrando o cilindro para baixo, aqui no bico superior, o cilindro está empurrando o bico do alicate para cima, aqui, com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, essa força aqui de cima, ela é uma força F também, e essa força F, ela é reação dessa força F aqui, ó. Tá certo? Da mesma forma aqui embaixo, esse bico está empurrando o cilindro para cima com uma força F, então o cilindro está empurrando o bico para baixo. Bom, vamos fazer com a ferramenta correta aqui. Uma força F para baixo, aqui, ó. E essa força aqui, a intensidade dela, também é F. Pronto. Então, eu tenho essas forças F aqui que estão atuando sobre o cilindro e eu tenho que colocar as reações delas aqui nos outros corpos, tá? O que é importante aqui, pessoal? O importante é que se essa força F está para baixo, a reação dela tem que estar necessariamente para cima, tá certo? Ação e reação, lembra, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, essa aqui está na vertical, essa aqui também está na vertical, mesma direção, sentido oposto. Troquei o lado da flechinha aqui e a mesma intensidade F. Aqui também mesma coisa. Aí eu tenho outras forças aqui nesse pino aqui que conecta os dois lados do alicate. E eu vou colocar essas forcinhas aqui em amarelo. Então, vamos imaginar, isso aqui é um pino. Então, o pino ele não vai permitir que os braços do alicate eles se desloquem entre si na horizontal e nem na vertical, mas ele permite a rotação desses braços. Ele é um pino, tá certo? Então, se ele é um pino, vamos imaginar que ele tem uma reação horizontal, que eu vou desenhar com a ferramenta de linha reta, uma reação horizontal, aqui, ó. E essa reação horizontal, a gente vai chamar ela de RAX. E a reação R no ponto A, no sentido X. Como que eu coloco essa reação, como que eu coloco essa força aqui no outro braço do alicate? Bom, se o pino está gerando uma reação horizontal no primeiro braço para a direita, no outro braço do alicate eu vou colocar a reação dessa força. E a reação dessa força também vai ser na horizontal, só que para a esquerda. É sempre ação e reação, pessoal. Então, eu tenho RAX para a direita, aqui eu vou ter RAX para a esquerda. Vamos botar as forças verticais aqui, ó. Então, se no ponto A eu tenho uma força RAY para cima, vamos desenhar mais retinho aqui. Aqui, agora sim. Eu tenho uma força RAY para cima. Aqui embaixo, eu vou ter uma força RAY também na vertical, só que para baixo, tá certo? Então, aqui eu tenho RAY e aqui embaixo eu também tenho RAY. E aqui estão as forças que foram aplicadas pela mão do sujeito aí no alicate, tá? Então, olha só que interessante. A gente tem 3 DCLs, um para cada corpo, e sempre que eu tenho interação entre dois corpos, sempre que eu tenho contato, seja um contato direto
como entre os bicos aqui e o cilindro, ou seja um contato, por exemplo, via pino, que está aqui, eu tenho que pensar como é esse contato. Quer dizer, nesse primeiro caso aqui a gente tinha um contato que gera só força vertical. Nesse segundo caso, a gente tem um contato que a gente sabe que pode gerar forças na vertical e na horizontal, então eu tenho que colocar essas forças em um corpo, e no outro corpo eu tenho que colocar as reações dessa força, porque são forças de contato, né? Então sempre tem uma ação e reação. E aqui a carga, tá certo? Então lá na letra A, ele pede para a gente calcular a força F, que é aplicada aqui no meu cilindro. Bom, para calcular essa força F, como que eu posso fazer? Vamos resolver aqui com a canetinha preta. Como que eu posso fazer? Eu posso, como eu não conheço nem F, nem RAY, nem RAX, eu posso pegar qualquer um dos braços aqui do meu alicate e eu posso fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto A. Por que que isso é interessante? Porque, a princípio, como eu não conheço RAX e nem RAY, se eu fizer a somatória dos momentos em torno do ponto A, essas duas forças, RAX e RAY, não geram um momento em torno do ponto A, porque elas são colineares com o ponto A. E aí eu fico com uma equação que tem a força de um lado, desconhecida, que eu quero calcular, e uma força conhecida do outro lado. Então eu tenho uma equação e uma incógnita. Muito fácil de resolver. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer umas alternâncias de página aqui. Para a letra A gente vai fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A. Eu vou usar o primeiro braço do alicate aqui, eu vou usar esse braço de cima. Se você quiser, eu acho que é bem direto de ver, mas se você quiser, você pode usar o braço de baixo aqui do alicate e você vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Somatória dos momentos em torno do ponto A. A força F gera um momento negativo em torno do ponto A. Lembra, usando a regrinha da mão direita lá, o seu dedão vai estar entrando na tela. Então, a força F gera um momento negativo em torno do ponto A e o braço dela é de 35 milímetros. Então, se eu pegar aqui, ó, somatória dos momentos em torno do ponto A vai ser a força F, negativo, F, vezes, eu vou usar os braços em milímetros mesmo, tá? 35 milímetros. E a força de 80 newtons gera um momento positivo em torno do ponto A, e o braço dela está nessa cota aqui embaixo, ó, de 95 milímetros. Então, momento positivo, 80 vezes 95. Vamos lá. Momento positivo, 80 vezes 95. A somatória dos momentos em torno do ponto A tem que dar zero, porque o braço do alicate está em equilíbrio. Então, está aqui, ó. Fazendo as continhas, a gente vai ficar com F igual a 80 vezes 95 sobre 30. Vamos fazer aqui. 80 vezes 95 dividido por 30. Isso aqui é igual a 253,33 newtons. Tá? 253,33 newtons. Pronto, tá aqui. Então a letra A, facinho. Depois do DCL a gente resolveu em uma linha. A letra B, ela pede para que a gente calcule as reações, né, no ponto A. Para calcular as reações do ponto A, ficou muito fácil aqui, porque agora que eu conheço F e conheço 80, eu tenho uma força desconhecida em Y e uma força desconhecida em X. Então, fazendo a somatória das forças em X e em Y, eu consigo resolver isso aqui. Tá? Vamos pegar esse braço superior de novo aqui. Então, a somatória das forças em X, primeiro que está mais fácil, vai ser só RAX igual a zero. Então, aqui a gente já sabe de cara que a somatória das forças em X, ela é RAX, que é igual a zero, né? Portanto, RAX igual a zero, já está escrito aqui. E a somatória das forças em Y, lembrando, você pode pegar qualquer um dos dois braços para fazer. Eu vou pegar o primeiro braço, tá? O braço de cima aqui. E aí você pode fazer com o braço de baixo, você vai ver que dá a mesma coisa. Então, em Y eu tenho mais F mais RAY mais 80 igual a zero. Então,
mais F mais RAY mais 80 igual a zero. Então, RAY vai ser igual a menos 80 menos F. Isso daqui, se eu não tiver ruim de conta, dá menos 333,33 newtons. Então tá aqui, ó. Primeiro exercício resolvido, tranquilinho. Somatória, depois que a gente fez os DCLs, somatória das forças em X, somatória das forças em Y resolve o problema, tá? Então, o que tem de novo aqui? A maneira de você fazer o DCL, principalmente de como que eu coloco as ações e reações, tá? Então, sempre que eu tenho força de contato, eu tenho que pensar das minhas ações e reações para resolver o problema. Vamos para o próximo aqui, ó. No próximo problema, o que a gente tem? A gente tem esse mega super hipertratorzão aqui. E eu tenho que calcular as reações na letra A. Eu tenho que calcular as reações sobre as rodas, A e B. E na letra B, eu tenho que calcular o esforço em C e D, tá? Que são essas hastes aqui ligadas a esse pino, C e D. E aí a gente tem algumas coisas muito interessantes para explorar. A primeira coisa que eu queria explorar com vocês é o seguinte. Aqui a gente está para calcular as reações em A e em B, eu tenho que pensar nesse trator aqui como um corpo só. Eu sei que ele é dividido em dois corpos, mas eu tenho que pensar ele como um corpo só. Eu posso fazer isso? Eu posso pensar a minha estrutura ou a minha máquina como um corpo só para calcular alguma reação? E a resposta é sim, porque todos os corpos aqui estão em equilíbrio. Está tudo equilibrado. A gente está assumindo equilíbrio estático. Então, isso daqui é como se fosse um corpão só, e esse corpão só está sujeito a essas três forças aqui, em vermelho, e as duas reações aqui embaixo. Eu vou ter forças de ação e reação aqui dentro, mas essas forças de ação e reação, se eu pensar esse trator como um todo, elas não entram, tanto que se eu fizer a somatória das forças na direção horizontal e incluir essas forças em C e D aqui, eu vou ter, na própria somatória de forças, eu vou ter tanto a ação em C quanto a reação em C. E eu vou ter tanto a ação em D quanto a reação em D. E a gente sabe que essas forças se cancelam naturalmente. Então, não muda nada se você considerar esse corpo como um corpo só primeiro e depois você considerar esse corpo como duas partes separadas. Aí sim, na segunda etapa, no item B, a gente vai ter que separar esse trator em duas partes para poder calcular as forças aqui em C e em D, tá? Então vamos fazer. Para o item A, eu posso pensar no trator como um corpo só. Então tá aqui. Esse tratorzão tá aqui. Vou montar o DCL. Então, as minhas forças já estão lá no meu DCL, as minhas forças de carga. Eu tenho aqui 75 kN, 100 kN, 300 kN, está todo mundo aqui. E eu vou ter só reações verticais em A e em B, porque o próprio problema fala lá no enunciado original que o trator não está freado, né? Eu não tenho freio aplicado nas rodas, então eu não tenho nenhum momento de reação, só tenho forças aqui. Então eu vou ter uma força em A, e eu vou ter uma outra força em B. E essas forças não são iguais, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu vou colocar uma reação RAY e uma reação RBY. Pronto. Agora, para resolver, tranquilo, a gente está tratando do equilíbrio de um corpo só aqui. Como eu acho interessante resolver? Pelo menos uma somatória de momentos você vai ter que fazer, tá? Então, vamos fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto A, a gente calcula a reação em B primeiro, e depois eu faço a somatória das forças na vertical. Você poderia fazer o contrário, também dá certo, tá? Então vamos lá. Somatória dos momentos em torno do ponto A. Vamos lá. Eu tenho uma força de 75 kN com um braço de 3,2 metros, fazendo um momento positivo em torno do ponto A. Então, isso daqui vai ser mais 3,2 vezes 75. Depois eu tenho uma força de 100 kN fazendo um momento negativo em torno do ponto A com braço de 1,2. Então,
menos 1,2 vezes 100. Depois, eu tenho a força RBY fazendo um momento positivo em torno do ponto A com um braço de 4,8. Então, mais 4,8 RBY. E eu tenho essa força de 300 kN a uma distância de 0,8 mais 2,8 mais 2. Então, eu tenho 5,6 metros de distância em relação ao ponto A. Esse aqui é o braço, então. E essa força gera um momento negativo em torno do ponto A. Então, menos 5,6 vezes 300. E essa somatória de momentos em torno do ponto A tem que dar zero, tá? Então, fazendo as continhas aqui, a gente tem... Já vou trocar o sinal para passar para o outro lado. Então, menos 3,2 vezes 75, mais 1,2 vezes 100, mais 5,6 vezes 300. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Isso aqui dá 1.560, dividido por 4,8, que é o braço da força RBY, a gente vai ter uma força RBY de 325. Aqui, ó. Portanto, RBY vai dar 325, o quê? Kilonewtons, porque a gente está trabalhando com as forças em kilonewtons. Beleza. Agora, para fazer a reação RAY, é só fazer a somatória das forças em Y. Então, a somatória das forças em Y, ela vai ser igual a RAY mais RBY, menos 75, menos 100, menos 300. Isso daqui tem que dar zero. Então, RBY a gente já conhece, que é 325. E aí, RAY vai ser o quê? Vai ser... Aqui dá 475 negativo, com 325 positivo dá 150 negativo, passa para o outro lado. RY vai ser 150 positivo. Então, 150 kilonewtons. Agora sim. Então, tá aqui, ó. A gente já tem RBY e a gente já tem RAY. E se você reparar, faz um pouco de sentido. A gente tem muito mais peso aqui para o lado de trás, né? Perto de RBY, do que a gente tem perto de RAY. Então faz todo sentido que RBY seja maior, tá? Bom, agora a gente já conhece RBY e RAY. No item B, o que ele pede? Ele pede as forças aqui C e D. E para calcular essas forças, a gente tem que saber que a distância entre C e D aqui é de 1 metro. Ele já deu essa distância para a gente. E olha só que interessante. Eu posso pegar essas forças C e D aqui, ó, e eu posso dar uma analisada nisso daqui. Então, imagina, vamos botar essas forcinhas em vermelho aqui, ó. Dá uma olhada nessa primeira parte do trator aqui, ó. Eu só tenho forças na vertical. Eu tenho 75, 100 para baixo e eu tenho... Vamos fazer retinho. E eu tenho RAY para cima, lá do outro DCL. Então, RAY. Beleza, eu não tenho nenhuma força na horizontal aqui. Se eu colocar duas forças aqui, ó, uma FC e uma FD, e fizer o equilíbrio das forças em X, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que FC tem que ser menos FD, de cara. Uma tem que ser o oposto da outra. E então, o que está acontecendo aqui? A gente vai pegar e a gente vai colocar uma força, já sabendo disso, já sabendo que esse equilíbrio vai dar... vai dar que essas forças são contrárias uma da outra, eu já vou colocar duas forças, uma ao contrário da outra aqui. E essas duas forças, para mim, vão ter uma intensidade
que a gente vai chamar de F. Pronto. Isso daqui não é arbitrário, hein, pessoal? Fica atento. Por que eu estou colocando essas duas forças desse jeito? Porque se eu imaginar que eu tenho uma força F1 aqui e uma força F2 aqui, e fizer a somatória das forças em X, eu vou descobrir que F1 é igual a menos F2. Então, eu só não fiz isso explicitamente aqui, mas como a gente já sabe disso, eu estou colocando aqui, mas é de uma maneira justificada. Eu não estou chutando que as forças são assim, tá? Então, se você estiver fazendo isso numa prova, você pode fazer de duas formas. Ou você pode colocar lá na sua prova, fazer a somatória das forças em X e descobrir que elas são iguais e opostas. Ou você pode simplesmente escrever isso. Falar, olha, se eu fizer o equilíbrio, eu vou descobrir que elas são iguais e opostas, então eu já estou colocando aqui. De qualquer forma, eu vou aceitar. Mas a justificativa tem que ser plausível, tá, pessoal? E aí, olha só que interessante. Eu coloquei essas forças aqui assim. No outro corpo, ação e reação, elas têm que estar ao contrário. Então, eu vou ter uma forcinha aqui para a direita e a outra para a esquerda e a outra aqui para a direita. A de baixo é a reação da de baixo, a de cima é a reação da de cima. E elas também têm intensidade F. Agora, olha só que curioso. Faltou a nossa reação RBY aqui em cima, aqui embaixo. RBY. Olha só que curioso. Eu não tenho a geometria disso daqui. Eu só sei que a distância entre essas duas forças é de 1 metro. Mas eu tenho uma força para a direita e outra para a esquerda aqui. E do outro lado eu tenho o contrário, né? A força de baixo está para a direita e de cima está para a esquerda. Se vocês lembrarem lá de uma das nossas primeiras aulas, isso daqui é a definição direta de momento, tá certo? Então eu sei que essas duas forcinhas aqui vão gerar um momento que é a força F multiplicada pela distância D entre elas, e essa distância D é de 1 metro. Então, eu posso pegar qualquer um dos dois corpos aqui e fazer uma somatória de momentos. Eu vou pegar esse segundo corpo aqui, que está me parecendo bem tranquilo, e eu vou fazer uma somatória de momentos em torno do ponto B, porque aí eu nem precisaria ter resolvido o item A para resolver o item B. Olha como as coisas são independentes, né? Então eu vou pegar o segundo corpo aqui e vou fazer a somatória. Opa, vou fazer de outra cor, né? Vou fazer de azulzinho aqui, ou de preto, melhor. A somatória dos momentos em torno do ponto B, e essa somatória dos momentos, ela vai ser igual a... Eu tenho essa força de 300 kN gerando um momento negativo em torno do ponto B com braço de 0,8. Então, menos 0,8 vezes 300. E esse par de forças F aqui está me gerando um momento positivo, tá certo? Porque olha só o sentido de rotação das duas ali. Eu estou provocando um momento e o meu dedão, pela regra da mão direita, está saindo da tela, então o meu momento é positivo. E esse momento é de mais a força F, que eu desconheço, que multiplica o braço, que é de 1 metro. E essa somatória de momentos aqui tem que dar 0. Bom, aqui eu tenho 300 vezes 0,8. E isso aqui dá 240, negativo. Eu posso passar para o outro lado lá, positivo. Então, a minha força F, ela vale 240 kilonewtons. Legal? Então, olha, o que tem de diferente nesse exercício aqui? Por que eu selecionei esse exercício aqui para vocês? Primeiro, para mostrar que eu posso considerar uma estrutura como um corpo inteiro, só para calcular as reações, e depois eu posso quebrar essa estrutura para calcular os esforços internos, tá certo? E a outra coisa interessante aqui é que acabou surgindo um momentinho aqui, e esse momentinho aqui gerado por essas duas forças F é o que nos permitiu resolver esse problema. Essas forças F aqui, eu esqueci de comentar, e a gente colocou elas na horizontal, por quê? Porque isso aqui é um pino. Lá no problema ele é descrito como um pino, e o pino não segura forças na vertical, né? Esse pino aqui, ele não segura forças na vertical. Ele seguraria esforços entrando e saindo da lousa, se a gente pensar tridimensionalmente, mas esses esforços entrando e saindo da lousa, eles vão ser zero, porque eu não tenho nenhuma carga entrando e saindo da lousa. Então, se eu botar uma reação ali, ela vai ser zero. E sobraram esses esforços aqui, na direção
horizontal aqui entre as partes aqui do nosso trator, tá bom? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês por hoje era isso. Espero que essa aula tenha sido bastante produtiva para você, que você tenha conseguido aproveitar bastante, tá? Estamos indo já para meia hora de aula, então já é um tempo considerável para um vídeo, tá? Fique atento lá no Ava, que em breve eu vou postar atividades lá para você fazer. E se você ficou com qualquer dúvida, ou se você quer me dar um feedback com relação aos vídeos, se tá bom, se não tá, se a imagem tá legal, se não tá, se o som tá legal, se não tá, por favor, manda um e-mail para mim e coloca todos os seus pontos. Eu gosto de ouvir, eu gosto de saber o que vocês estão sentindo, tá bom? E qualquer outra coisa também, estou sempre à disposição, pessoal. O objetivo aqui é dar o melhor curso possível para vocês, tá bom? Agradeço demais pela atenção, pela paciência de vocês. Fiquem limpinhos, fiquem saudáveis aí, façam o seu. Eu ia falar retiro, mas não é retiro, né? Façam o seu recesso aí, seu isolamento social direitinho, que em breve a gente está se encontrando e comemorando que saiu todo mundo vivo, todo mundo bem, tá bom? Muito obrigado para vocês e um abração para todo mundo. E falou!